Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Aí na região, tirando o Acre, todos os estados preocupam. Mas a situação é mais grave no Amazonas, que chegou até a receber uma atenção especial do Ministério da Saúde. De acordo com o relatório da ONU, o Brasil tinha 730 mil pessoas com AIDS em 2013. Na região norte, o avanço no número de notificações e de mortes pela doença preocupa o Ministério da Saúde. O Amazonas chegou a receber uma verba extra para fazer frente ao problema, e uma medicação mais moderna que reúne 3 remédios em um só também foi disponibilizada na rede pública de saúde do estado. A medicação só precisa ser tomada uma vez por dia por pacientes que fazem tratamento para controlar a doença. Ela melhora muito a qualidade de vida do paciente, mas ela não é cura. Ela vai ter que tomar medicação para o resto da sua vida, o tempo todo, pode ter efeitos colaterais, pode ter problemas e por conta disso é melhor ela evitar e prevenir a transmissão do HIV. Sugestão que vai principalmente para os jovens. Por não terem vivido o período em que a AIDS ameaçava virar epidemia no país, os jovens tomam menos cuidado e é neste público que a doença mais cresce. Mas o problema não atinge apenas o Amazonas. A gente está preocupado também com Roraima, e se a gente pegar o conjunto do norte, ela é a região que mais cresceu as notificações de casos de AIDS no país, e também é a região que mais cresceu a mortalidade no país. A exceção é o Acre, onde as taxas de mortalidade pela doença e de novos casos estão entre as menores do país. Em outros tempos, o papel da mulher se resumia em cuidar dos filhos, do marido e da casa. Mas essa figura feminina submissa, prendada e obediente, estimada por aqueles que têm um pensamento machista, ficou no passado. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam um aumento no número de mulheres na corrida eleitoral. Veja na reportagem de Gisele Loureiro. O tempo passou e, aos poucos, elas foram ganhando visibilidade no cenário político. As mulheres, ultimamente, estão mais assim, sabe? Com mais garra. A mulher tem mais coração. Acho legal, acho bacana, apoio. Dados do TSE revelam que aumentou o número de mulheres na disputa eleitoral, de pouco mais de 5 mil em 2010 para mais de 7 mil este ano. Na região norte, por exemplo, há mulheres concorrendo a praticamente todos os cargos. No Pará, são mais de 1.000 candidatos, com 304 registros femininos. No Amazonas, 748, sendo 232 mulheres. No Acre, são 614 candidatos, 192 mulheres. Em Rondônia, dos 537 registros, 159 são femininos. Amapá, 532, sendo 160 candidatas. Roraima, dos 527 registros, 166 são de mulheres. E Tocantins, 361, sendo 105 candidatas. Mas essa participação ainda está longe do ideal, apesar das brasileiras representarem mais da metade do eleitorado. Só para se ter ideia, hoje apenas 9% das mulheres ocupam uma cadeira no Congresso Nacional. Na Câmara, das 513 vagas para deputado federal, apenas 44 são ocupadas por mulheres. No Senado, a situação não é diferente. Das 81 cadeiras, apenas 9 são ocupadas por mulheres. A política, ela não tem estabilidade e envolve um determinado embate de que as mulheres, de um modo geral, não estão dispostas a participar. Pela lei das eleições, as vagas dentro de um partido político devem ser preenchidas com o mínimo de 30% e o máximo de 70% de cada sexo. Mas, no caso das mulheres, não é bem assim que funciona. Muitas são usadas apenas como laranjas. A gente só vai alcançar esse percentual de fato e de direito quando elas registrarem suas candidaturas quando quiserem, passarem a fazer suas campanhas e conquistarem os seus votos. Até dezembro, todos os smartphones produzidos no Brasil deverão sair da fábrica com um pacote de pelo menos 50 aplicativos nacionais instalados ou pré-instalados. A ação faz parte do Programa de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, que pretende incentivar esse mercado no país. Gustavo trabalha numa empresa que desenvolve novas tecnologias, como um aplicativo de turismo usado diariamente por cerca de 1.000 pessoas. Tudo para tornar mais prática a vida da população.
A gente tem que ter criatividade. As nossas empresas têm que criar, têm que abusar dessa competência da criatividade e inovar para gerar alguma coisa que realmente tenha um resultado positivo. Para incentivar a criação de aplicativos nacionais, o governo federal reduziu os impostos para os fabricantes de smartphones produzidos no país. Para ter acesso ao benefício, os aparelhos precisam custar até R$ 1.500 e oferecer um número mínimo de apps brasileiros. Com essa dedução fiscal, os celulares chegam mais baratos ao consumidor. Você tem uma série de aplicativos voltados para a realidade brasileira que realmente vão trazer benefícios para o usuário. Além disso, você tem uma redução do preço, que ele cumprindo as características técnicas que a gente estabeleceu, o preço cai. O preço caiu entre 10% e 30%, dependendo do modelo do aparelho. Atualmente, os brasileiros já têm 260 aplicativos nacionais à sua disposição. Eles são oferecidos aos usuários de diferentes formas, já instalados no celular, por meio de downloads ou ainda por uma guia de instalação no momento da configuração inicial do aparelho. Os apps devem ser disponibilizados em língua portuguesa e possuir indicação livre. As categorias de esportes, jogos, educação e turismo são as mais populares. São esses os destaques desta segunda-feira aqui da Capital Federal. Novas notícias de Brasília você terá nesta terça-feira, logo pela manhã, no Amazônia News.